Boa noite, meus queridos, meus amados, chefe Queiroz aqui falando. Já gostaria de pedir a você que dê o seu like, que você compartilhe entre seus amigos nossa mensagem que vamos estar dando hoje à noite. Muito bom. Eu estou satisfeito com o que a vida vem nos dando de conhecimento. Meu Deus, como a gente amadurece, né? Completei agora dia 4, 48 anos. Eu que pensava que com 16 anos já não viveria mais. E Deus me deu a oportunidade hoje de ser pai de 4 filhas, avô de 4 netos, né? Podendo gozar desses privilégios, né, que muitos jovens que conheceram droga, que conheceu a vida miserável lá fora, do alcoolismo, né, a vida bandida, a vida desgraçada, a vida desiludida, a vida sem propósito, né? E o engraçado que eu estou assistindo uma live de 4h59 da manhã, com o Pablo Marçal. Cara, você vê quando a pessoa, ele vem para transbordar, ele vem para usufruir, ele vem para desfrutar do que a terra tem de melhor. As pessoas seguem, por mais que critiquem, é igual a Jesus, né? Jesus, na época deles, se levantavam mais críticos do que aqueles que apoiavam. Mas ele não desistiu de cumprir o seu propósito. E essa é a vantagem de quem está no caminho certo, de quem está no caminho contrário do que a sociedade gostaria que tivesse. Eu fico olhando assim, quem colocaria esse horário de madrugada, quase faltando 1 minuto, né? Na verdade, para as 5 horas da manhã, 12 mil a 13 mil pessoas lhe ouvindo, né? Esse homem tem uns códigos, esse homem tem umas vantagens que só quem reconhece o caminho do Senhor, o propósito de vida, a razão pela qual ele veio existir aqui na Terra, é que tem isso, né? Eu sei que ele gostaria, pelo dinheiro que ele tem hoje já, o patrimônio e as condições financeiras, era para ele estar curtindo a vida doidado, nem precisando mais de estar preocupado com as pessoas que estejam lhe xingando, ou concordando ou deixando de concordar com ele. Ele tem a data, como ele mesmo diz, né, da sua aposentadoria. E glória a Deus. Mas eu gostaria de trabalhar, né? A gente atrair a atenção de Deus é muitas das vezes ignorar a aprovação do homem, né? Eu vejo a vida de Pablo Marçal assim. Ele atraiu a atenção de Deus pelo caráter, pela decisão, pela benevolência, por uma pessoa que resolveu, né, ser disruptivo, ser uma pessoa expansiva, ser uma pessoa que decidiu gozar do fruto que a terra pode gerar a seu favor. Essa é a questão de muitos de nós não desfrutarmos, muito da nossa religiosidade impedir de gozar daquilo que Deus já nos deu como garantia do desfrute da terra, né, como filhos de Deus. Cara, eu fico entendendo assim como Deus é poderoso e maravilhoso, de não dar atenção às pessoas, à religiosidade que vive na crítica, nos seus achômetros, na sua tradição, nos seus, vamos dizer, conceitos e preconceitos, que impede, né, de as pessoas se aproximarem, né, de Deus. Infelizmente, a grande verdade é essa.
E eu fico olhando, às vezes, as pessoas que acertaram na Bíblia, vamos dizer assim, os heróis bíblicos, as pessoas que vieram de uma herança de Abraão, por exemplo. Abraão disse: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. As pessoas já não perderam o conto de que, se Deus disse que em Abraão, se eu tenho uma fé, se eu estou em Abraão, se eu estou conectado com Deus, se eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu sou abençoado. E por que isso não está, eu não estou vivendo ou gozando dessa bênção que já foi prometida, né? E algumas coisas, alguns códigos vai abrindo, eu digo: meu Deus, essa semana eu chorei, sabe, por algumas verdades. É doído ouvir Pablo. Nem todo mundo aguenta, não, porque o Pablo Marçal, ele fala de coisas assim que machuca, porque é uma verdade que a gente não quer reconhecer. A gente quer ficar no mimimi. É mais fácil ficar no mimimi. É mais fácil colocar o problema, a situação que nos encontramos, sobre a política, sobre o passado da nossa família, sobre porque nascemos pobres, porque nascemos negro ou branco, ou isso ou aquilo outro, sabe? E vendo isso e assistindo esse homem, quantos códigos maravilhosos a gente pode atrair para nossas vidas, né? Esse ciclo de vida que ele tem nos dado pela manhã, o levantar, acordar, dizer: ei, sol, eu levantei primeiro que você, estou aqui, ó. E a disposição que você fica em poder alinhar sua mente às coisas divinas, às coisas de Deus, né? E Lucas tem uma passagem muito tremenda, né? Tremenda. Se você vê 2 Samuel 6,7, é algo assim fantástico, e fala da vida de Davi, como Davi atraiu a atenção de Deus, como Davi, de forma até dançar, ele dançou que escandalizou a própria irmã, né? Porque quando você está da presença de Deus, você se desprende e quebra os costumes humanos, os preconceitos, a religiosidade, né? E aqui a gente está vendo Jesus, em Lucas 9, 28 a 35, está falando da transfiguração, né? Vamos ler, do 28, capítulo 9, versículo 28, fala assim, vou ver se eu consigo, que o óculos já não está tão bom. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Subiu ao monte com o propósito de orar. É bom ter propósito, querido. Propósito é tudo na vida. Jesus entendia o que significava ter propósito. Propósito de orar. Filho de Deus, mas buscava a presença do Senhor. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, 2 representantes, veja só. Jesus foi transfigurado. O seu rosto foi transfigurado, ficou de uma forma irreconhecível, vamos dizer assim. A sua roupa tomou-se de uma brancura, de pureza, de verdade, né? E ali se encontrava 2 varões, Moisés e Elias, um representando a lei e outro representando os profetas. E ali estava a graça entre os 2. A lei de um lado, os profetas, né, o representante dos profetas de outro, e o Senhor, agraciador, ali no meio. Mas vamos ver aonde vamos chegar. Versículo 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Olha o assunto que estava tendo ali,
durante aquela oração. Eu não sei o que aconteceu ali, naquele período de oração, mas provavelmente eu acho que era a oração que Jesus estava exprimindo a respeito da sua morte. Ele sabia que sua morte estava perto. Ele sabia que ele ia para a cruz, né? E ali estava, de repente, ele é transfigurado. De repente aparecem dois homens, um representante da lei, outro representante dos profetas, né? Os quais apareceram em glória. Não foi uma aparência comum de um homem natural, de homens naturais. Eles apareceram em glória, né? E falavam da sua partida, que ele estava para cumprir Jerusalém. Estava falando do quê? Da sua morte. Estava falando da cruz que ele ia ter que suportar. Pedro e seus companheiros achavam assim, né, premidos de sono, ou seja, sonolentos, estavam quase dormindo, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com eles estavam. Olha só, que maravilha, imagina você nessa condição, naquela posição, que honra, né, de contemplar a glória de Jesus, a glória do Filho de Deus. Ao retirar assim, né, a sua glória, dos varões que estavam com ele. Ao se retirarem este de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Olha que alegria. Olha quando a pessoa não compreendeu nada do que viu ali. Então façamos 3 tendas. Olha só. 3 religiões. 3 igrejas. Essa é a mente humana, a mente racional, capaz de não perceber as coisas dos céus. É exatamente assim. Ele já pensou em fazer um tempo para adorar Elias, outro tempo para adorar Moisés e outro tempo para adorar Jesus. Olha o que ele diz aqui. Elias, olha só, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Olha o que a Bíblia diz. Ele não sabia o que estava dizendo. Ele não entendeu, foi nada. Sabe com aquele tempo que você passa o tempo todinho com o Senhor, todo o tempo dentro da igreja, todo o tempo lendo a Bíblia, e você só lê com raciocínio, seu QI, de crítica, de querer saber, só procurando erro na Bíblia? Essa mentalidade. Aqui eu não quero sair de contexto, mas Pedro não está procurando erro, só que a mentalidade era de ter 3 tendas de adoração, misturar, sabe? Não entenderam a razão daquele, o quão poderoso estava ali. Ali estava sendo decidido a cura humana, o perdão, a restauração, a salvação, a libertação do povo do pecado para a vida eterna. E ele ali não entendeu foi nada ainda, ele não conhecia o plano e o propósito divino ainda. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, veja só, enquanto Pedro falava ainda, veio uma nuvem e os envolveu e encheu-se de medo ao entrarem na nuvem. Veja só, a glória, o esplendor de Deus chegou ali e envolveu eles de uma maneira tal que ficaram atemorizados. E dessa nuvem, veio uma voz dizendo: Este é meu filho, é o meu eleito, a ele ouvi. Tem algumas Bíblias versões que dizem: Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Esse é meu filho eleito. Ele foi eleito para salvar os pecadores, para resgatar o meu povo, para livrar o meu povo da escravidão do pecado. E aqui a gente percebe Deus dizendo: a ele ouvi. E a gente está cheio de pessoas dando vida a tantas coisas, a tantos deuses,
né? Há tantas religiões envolvidas, eu não sou crítico de religião, aceito todo mundo. Eu aprendi a amar as pessoas como elas são, porque Deus as ama na sua ignorância. Mas aqui é perceptível. Para um bom entendedor, está dizendo a ele ouvir. Escuta, dá atenção, preste atenção nele, o que ele vai falar, o que ele está dizendo, a ele ouvir. Né? Obedeça a ele. O versículo 35. A ele ouvir. O que impede de sermos atraídos por Deus? É a preguiça espiritual, o sono espiritual, né? Muitas das vezes o relacionamento espiritual nos impede, né? Essa falta de relacionamento, essa falta de entender Deus, essa falta de nos entender. Sabe, o maior problema do homem é a identidade. É a identidade. Quando não sabemos a nossa identidade, como sofremos? É alguém que está perdido. É alguém que as pessoas guiam porque ele não reconhece quem ele é. Sabe, falando sobre isso, eu fico olhando para uma vida como esse homem. Muita gente critica a forma meia bruta de ser, né? Eu não sei ser como ele. Eu gostaria até de ser, porque às vezes a gente tem que tomar uma postura como ele toma. Eu sou muito, sabe, de passar a mão por cima de muita coisa. E isso nos prejudica de certa forma. E ele não, ele é uma pessoa muito firme. Isso não quer dizer que está amor, né? O meu pastor Bud, por exemplo, faleceu, mas um caminhoneiro que entendeu muito bem o que era isso, um homem que nunca aceitava ninguém chegar para falar mal de outro perto dele. Uma pessoa de um caráter extraordinário, um homem que entendeu que ele não se preocupava com nada. Ele entendeu, ele tem uma relação com o Senhor, que nada faltava para ele, o que ele pedia chegava nas mãos. Ele reconheceu e desfrutou do melhor que a terra deu para ele, por causa disso aí, essa condição de não estar olhando para o que os outros falam. Quando os outros falavam dele, ele dava presente para quem falava. Isso aí é que eu vejo, meu Deus, que homens são esses? São diferentes, né? O pastor Bando, quando chegou em Campina Grande, na Paraíba, um americano, e todo mundo queria ver, mas era um homem que começaram a criticar e metia o pau nele porque ele pregava prosperidade, porque pregava isso. Meu Deus! E a gente vê as igrejas, as pessoas passando fome, as pessoas desempregadas, ignorantes dentro da igreja, porque o que se prega é o Senhor vai te livrar, o Senhor te aguarda, o Senhor te protege. As pessoas vivendo em provações. O deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem, querido. Você só fica no deserto se você quiser. Porque o lugar do deserto, nem o próprio Jesus passou, ele foi lá para provar que ele pode vencer o deserto. E ele venceu o deserto. Jesus mostrou como vencer o deserto. E venceu com força. Não vou contar a história aqui para não aumentar muito, mas você conhece a história da tentação de Jesus no deserto. E aqui a gente percebe como um homem que viram a glória do Senhor, viram a glória de Deus, viram Jesus envolvido numa glória majestosa, ouviram a voz de Deus dizendo: esse é meu filho escolhido, ele é o meu ungido, a ele ouvi. Mas se você for falar de empreendedorismo, se você for falar de economia, se você for falar de estratégia digital, alguma coisa assim que fale em dinheiro, mas se botar o nome de Jesus, as pessoas já ficam, meu Deus. Eu gosto de ler muito. Se você vê aqui no meu ambiente, eu tenho bastante livros, eu leio bastante, eu gosto de ler. E pesquisando, eu posso te dizer, os homens mais eloquentes, os homens mais prósperos sobre a terra foram homens que entenderam o princípio de olhar para os céus.
A primeira conexão desse homem foi sempre vertical, depois horizontal. Quando você olha para o vertical, o horizontal todo é abençoado. Quando você é abençoado verticalmente, horizontalmente, você está abençoando, transbordando. É isso que eu vejo na vida do Pablo. Estou falando de Pablo Marçal. E tantos outros, tem Paulo Vieira. Não estou falando somente porque é evangélico, tem outros ali, como o católico, o Zé Marques. Tem homens aí que são maravilhosos, pessoas que têm conteúdos poderosos. Olha para as pessoas sem criticar. Recebe apenas aquilo que te convém. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir tudo e tirar proveito, que vai trazer resultado para a nossa vida. Você não vai concordar 100% com as pessoas. Jamais. Mas você pode receber das pessoas, porque cada um é um ser indivíduo. Ele tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Então é isso, queridos. Sabe? Atrair a atenção de Deus é muitas vezes ignorar a aprovação do homem. E todo homem, se você decidir atrair a atenção de Deus para a sua vida, pode saber de uma coisa: você vai ser criticado. Então, cinge os lombos para aguentar as lapadas. Cinge os lombos para aguentar as críticas, começando da nossa própria família, dos próprios familiares. Não vamos deixar de amar nunca, amar a todos, perdoar sempre. Mas não quer dizer que você tenha que ter conexão. As conexões divinas, Deus põe nas tuas mãos as pessoas certas para você fazer suas conexões concretas. Seja essa pessoa. Busque em Deus aquilo que você tem como propósito. Qual é o teu propósito? Se você for apenas um dinheirista, você pode até ter dinheiro. Eu conheci muito dinheirista. Conheci muitas pessoas que tinham dinheiro, mas nunca abençoou ao que estava ao seu lado. E foram pessoas que, algumas delas morreram na miséria. Morreram na miséria, porque queria somente: venha o teu reino. Venha-me o teu reino. Só a mim. Teu reino nunca. Ele só queria tomar para si. O que é que você está fazendo com o que você tem de conhecimento? Como você pode abençoar pessoas hoje? Porque é fácil falar, é fácil pregar. As igrejas estão cheias, lotadas de conteúdos. Hoje na internet, centenas, milhões, bilhões, trilhões, sei lá o que você pode chamar de conteúdo. Você tem todas as áreas que você quiser de graça. Mas se nenhuma delas não tiver uma ação correspondida, se nenhum de conhecimento que você tem não tiver resultados concretos, nada valerá. Eu posso te dizer, eu passei muito tempo na minha vida com muito conhecimento guardado. Eu tenho que vir sofrer tantos danos para aprender que só conhecimento não vale se você não colocar em prática. Só saber das coisas não adianta, porque o que adianta é o resultado. Eu sou isso, sou aquilo, sou isso. Eu vejo às vezes as pessoas, né, que não têm humildade. Quantas pessoas estão sem humildade de aprender? Às vezes porque é uma pessoa mais jovem que você não aprende. Que é isso? Para com isso, que hoje em dia tem jovens aí de 14, 15 anos que dá de pau, e principalmente a questão digital, com força. E a gente tem que estar com humildade para aprender. Já vi milionários tão simples, maravilhosos. Conheço pessoas milionárias que, meu Deus, como é bom estar junto dessas pessoas. E conheço gente que mora debaixo da ponte, bem dizer, com tanta arrogância, prepotência. Porque isso não é o dinheiro. O dinheiro não faz mal a ninguém. Agora, o amor a ele é que faz mal. Faz mal até quem tem e que tem perto dessa pessoa. É isso aí que acontece quando a gente não entende o benefício da bênção abraâmica sobre nossas vidas.
fomos abençoados. Lembra disso? O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Já fomos abençoados. Só precisamos tomar posse. E como é que eu tomo posse? Pela fé. E como é que é a fé? Tem uma semente poderosa dentro de você. É só crer. É só quebrar a barreira do orgulho, dos achômetros, do conhecimento que acha que tem. E deixar Deus operar um milagre grandioso na sua vida. E começa a operar no poder do Espírito. Deixa fluir. Se joga nos braços do Espírito Santo e deixa Ele te guiar. Deixa Ele usar todo o potencial que tu tens. Deixa Ele usar as habilidades que tu tens. Ele deu todo de dons. Ele deu a um deu 1, a um deu 2, a outro deu 5. E assim foi. Sabe, aquele que tem 1, ele tem que multiplicar. De 1 vai 2, de 2 vai 4, e assim vai. Exponencialmente. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor derrame sobre ti a sua graça, bondade e misericórdia. Porque é isso que vai seguir. Nos seguir todos os dias da nossa vida. É só tomar posse, já está disponível. A graça, a bondade, a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Que Deus abençoe. Dê o seu like aí. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com aqueles que você quer que também escute uma palavra como essa. Atraia Deus para você. Não faça como os discípulos foram orar e deixar a sonolência perder, quase perdiam uma oportunidade de ver uma grandiosidade do grande. E mesmo vendo, por não estar em concordância, em oração ali com o Senhor, não compreenderam o que estava sendo formado, aquilo ali que estava sendo criado, as decisões que estavam sendo tomadas ali, que ia mudar a história do mundo, da raça humana, né? Para não estender muito esse vídeo, muito obrigado por me ouvir, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por dar seu like. Deus abençoe.